Ok, voltamos com a última parte do nosso programa de hoje. Boa noite, Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, com apoio do Supermercados Araújo e também da Rimalto Autopeças. Eu tenho o prazer de conversar agora com alguém que eu conheço há algum tempo, não pessoalmente, e agora, graças ao meu amigo Álvaro Miguel, treinador do Atlético, eu estou aqui com ele, o empresário Ivan Mazuia, especialista em análise de desempenho de times esportivos, times de futebol, claro. Seja bem-vindo, Ivan. Obrigado. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer meu, agradeço o convite e fico honrado de estar aqui no Acre, podendo estar ao lado e aprender com os maiores treinadores do nosso futebol, que é o Álvaro Miguel. Ivan, para quem não sabe, eu não lembro, você é um empresário ligado à área esportiva, de análise de desempenho, que ajudou e continua ajudando muitos times, tanto da segunda, da terceira divisão, alguns até da primeira. O que te uniu ao futebol? Bom, eu comecei no futebol em 2009, eu sempre tive essa vontade, nunca joguei futebol, mas sempre quis estar ao esporte e fui procurar a faculdade de Educação Física, a capacitação, e desde o primeiro dia aquela paixão pelo esporte. E assim foi, o curso de licença B de treinadores da CBF, o curso de análise de desempenho vinculado à ATFA, que hoje é a Associação do Futebol Argentino, tem essa coligação, né, para poder fazer o futebol. E eu vi que a análise, que o estudo do jogo era uma coisa que estava em expansão, era uma área que precisava de investimento, porque hoje os softwares, os programas para se fazer a análise muitas vezes são caros e nem sempre são acessíveis aos clubes. Então eu pensei que poderia criar um diferencial para também ajudar, porque o futebol me ajuda muito. Hoje, graças a Deus, eu posso viver daquilo que eu sonhei, graças a muito trabalho. Eu pensei em entrar nessa área e também alguns pontos, além de ajudar a conseguir, através do Acre principalmente, que foi quando eu tive portas abertas, quando eu inaugurei meu site, que é o mazuia.com, que é o que gerou a minha entrada no futebol também à distância em outros estados, através de uma entrevista com a Rafaela Escalante, que era presidente do Plácido de Castro na época, no final de 2016, essa entrada no Acre. E aí foi uma situação muito curiosa, porque eu quis assistir a jogos do campeonato e eu assisti o Atlético Acreano. E eu disse a ela, que time é esse? Esse time é maravilhoso de ver jogar. E aí eu me apaixonei pelo futebol acreano, me apaixonei pelo Atlético, pela filosofia implantada pelo Álvaro Miguel. E eu pedi ao Matheus Henrique, que hoje faz as narrações na FAC TV, quando ele tivesse um tempo, se ele poderia ir para mim ao estádio, mesmo com o celular, e gravar alguns trechos dos jogos do Atlético Acreano, porque eu vi uma coisa que eu não vi em time nenhum no Brasil. E eu falei, eu estou ficando encantado com isso. E eu disse a Rafaela, tem uma coisa muito forte vindo no Acre. Em 2017 veio o acesso do Atlético Acreano, eu ainda não fazia parte, mas eu já estava encantado com o futebol apresentado aqui no Acre. O Álvaro fez no Atlético, antes mesmo de conquistar o bicampeonato, algo que eu tinha visto. O Álvaro também às vezes fala isso, mas ele falando, as pessoas acham que é porque ele está com egoísmo e tal, mas não é. É pura verdade. Eu só tinha visto nos anos 70, no final dos anos 70 e depois no início dos anos 80, com o Independência e o Juventus. A valorização da bola, o toque de bola de primeira. E o Álvaro fez muito mais do que isso. O Álvaro fez algo diferente e mais evoluído ainda, que é pressionar o adversário lá na saída da bola e dar qualidade à saída de bola dele também. E um outro detalhe, você já percebeu isso claramente, que ele não gosta de cruzamento. Cruzamento só quando os atacantes estiverem em condições reais de cabecear a bola. Não é só levantar por levantar. A Europa já vive isso também. E isso funcionou. Não por acaso o Atlético é hoje tricampeão acreano, subiu de série, fez uma campanha magnífica na série B, na série D antes de subir para C, e ano passado, por muito pouco, não chegou à série B. Claro que isso evoluiu bastante, você tem participação também nisso. Obrigado, eu tive a honra, né? Eu, desde que vi esse Atlético jogar, conforme eu mencionei, eu tinha visto algo diferente, algo inédito, no momento em que o futebol sofre somente de cópias. As pessoas assistem e tentam copiar, não tentam inovar. E ali eu vi que não, havia um treinador criativo, um treinador inteligente, um treinador pronto para pegar uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro e fazer história.
mas também vi, além do treinador, o homem Álvaro Miguéis, que representa o estado do Acre muito bem e me deu uma oportunidade junto ao Jason de estar ali, ao Elison, ao Dr. Horaci, de estar fazendo parte desse clube. E eu entrei no início da Série C, né? Começamos o nosso trabalho, meu trabalho conjunto a eles antes da primeira rodada, estudando o Remo, que foi a partida de abertura da Série C de 2018. E foi uma campanha maravilhosa. E eu acredito que a gente não subiu por detalhes. E seria muito importante ter subido, porque aquele time poderia ter feito uma história maior, mantido aquele elenco, que hoje 17 atletas saíram, e poderia, na Série B, também subir para a Série A. O trabalho do Atlético hoje, nesses últimos 3, 4 anos, é uma história muito bonita, porque os grandes do Brasil, como o Atlético Mineiro, sofreram aqui. Eles não conseguiram jogar diante do Atlético Acreano, com a principal força do seu elenco. Eles vieram e simplesmente não desempenharam. E o Atlético, com uma estrutura humilde, com um orçamento humilde, sempre o menor dentre os participantes, conseguiu jogar de igual para igual. E eu acho que esse detalhe vem extracampo. Se a gente tivesse conseguido manter o polaco e repatriado o Careca, nós teríamos subido. E aí eu acho que é aquela parte que o Acre precisa se unir, porque a gestão do governo anterior não conseguiu disponibilizar, né, 300 mil, que seria o suficiente para ter esses jogadores, para ter essa qualidade e para a gente ter feito a diferença, né, no momento mais crucial e talvez mais bonito do futebol acreano. Você tocou num assunto importante, porque de tudo isso que aconteceu, até o rendimento do polaco em função desses desfalques não é mais o mesmo. Assim como do próprio Leandro. Hoje, o elenco do Atlético Acreano, ele é bom, né? Eu sei que a situação é delicada, né? De um passo que nós tivemos para a Série B, hoje a gente luta para sair dessa situação. Mas o que vale ressaltar, né, é que esses atletas todos estão ali tentando se encaixar. Quando eu até mencionei a questão financeira, é porque a gente enfrenta adversários magníficos que estudaram muito o Atlético Acreano, por essa forma que revolucionou. Fora do Acre, o Atlético Acreano é muito bem falado. Onde eu vou e falo da minha parceria, do meu trabalho junto ao Álvaro, as pessoas sentam e pedem para que eu fale sobre, porque falam, esse time é muito bonito de ver jogar, encantou realmente. E hoje, mesmo com essas peças tendo saído, é justamente o que falta, porque numa divisão tão equilibrada, às vezes nós vamos enfrentar Remo, Juventude, grandes clubes, e eles têm 2 ou 3 atletas para a mesma posição com características diferentes. E hoje, quando você tem bons atletas, como tem o Atlético Acreano, tem que novamente ser tirada essa diferença talvez de patamar financeiro e estrutural, mas com 17 atletas que se foram. Então, é uma dificuldade, né, que tem que ser feita no dia a dia, mas vale ressaltar que presente nos treinamentos, né, que era uma coisa que eu estava desejando há muito tempo, participar disso, o treinamento é fantástico. Eu estive, fugindo um pouco do assunto, em Portugal, fiz estágios no Futebol Clube do Porto, fiz estágio no Marítimo, nas categorias de base, e eu fiquei impressionado com a qualidade do treino e com a seriedade dos atletas, o foco que eles estão trabalhando para conjuntamente superar essa situação. E aí eu sei que o futebol hoje ele é injusto, não dá para classificar os nossos adversários em melhor, em igual, em pior. Eu não gosto de fazer isso, porque pode em algum momento ofender quem também está trabalhando. Verdade. Mas eu acredito que o Atlético, por esse esforço, por essa entrega, por esse profissionalismo dos jogadores, merece uma situação melhor, né? Merece sair dessa situação. Você sempre se preocupa em investir em tecnologia, em qualidade. Não por acaso, só para o telespectador ter uma noção, quando terminam os jogos do Atlético, seja aqui ou fora, ele tem disponível todos os dados dos jogos. Quem atacou mais, quem teve mais posse de bola, quem chutou mais, quem teve mais escanteio, enfim. Até que ponto esses dados é importante para você fazer uma análise do jogo e projetar algo melhor para o próximo desafio? É interessante porque hoje o futebol, os times tentam treinar para se tornar imprevisíveis, tanto o Atlético quanto o adversário. Então os números, as estatísticas, se elas trabalhadas de forma qualitativa e quantitativa,
a gente pode tentar deixar o adversário menos imprevisível e aí tentar exercer o nosso jogo. Então, esses números dão esse subsídio, tanto do adversário quanto dos nossos próprios atletas. Por exemplo, e aqui eu gostaria até de dar um bom exemplo individual, que é o nome do Marquinhos, o nosso volante. Ele, nos últimos 3 jogos, dos 22 em campo, ele é o atleta que mais rouba bolas das duas equipes. Ele é o ladrão de bolas. Então, tem feito um bom campeonato, né? Às vezes passa despercebido, mas defensivamente é um atleta que tem feito muito pela equipe, que joga, se sacrifica, ele é muito preparado fisicamente para fazer aquilo, na intensidade de treino que é proposta. E ele hoje é um diferencial, por exemplo. Então, é uma peça vital da equipe, que muitas vezes a pessoa está preocupada com a parte ofensiva, mas para chegar no ofensivo precisa do defensivo. Então, é um número que temos, que ele é o ladrão de bola, um número alto, um número elevado, um número que inclusive chegaria numa Série B de Campeonato Brasileiro sobrando, e muitas vezes isso não é visto. É um subsídio que eu estou dando de exemplo aqui, prático, para que o treinador também veja. Então, nós podemos passar ao Álvaro todas essas situações, a hora que o jogo acaba, em alguns momentos ele pode ter a opção, se quiser, a gente sempre deixa o treinador é quem vai decidir, mas nós temos que fornecer informações. E dentro disso, às vezes quando o jogo termina, ele já tem alguns vídeos mais curtos, mais cruciais do jogo que acabou de acabar, e segunda ou terça-feira ele já tem todos esses dados completos para poder destrinchar ao longo da semana e ver quais são as melhores ações a serem tomadas. Eu fico muito feliz por isso, porque o Marquinhos é um amigo nosso de longa data, os pais dele são meus amigos, a mãe e o pai, e ele passou pelas categorias de base de outros clubes e estava praticamente abandonado. Chegou a disputar a segunda divisão do Acreano pelo São Francisco. E o Álvaro bancou esse jogador, acreditou nele, preparou, e daí onde ele chegou. Mas você está indo mais além, né? Você também está se destacando do ponto de vista acadêmico, mas fala para mais sobre esse lado também, Mazui. Bom, hoje o futebol ele é muito estudo, né? E eu acredito que para que a gente consiga ter algum destaque, a gente tem que ter um diferencial. E o meu diferencial é assim, a gente não tem coisas no futebol que nós não podemos controlar. Se nós vamos ganhar, se nós vamos perder, porque é coletivo. Então, para que eu faça o diferencial, eu preciso me doar mais. Eu preciso atuar de forma sacrificante. Então, menos horas de sono. O meu descanso, na verdade, tem que ser um descanso envolvido ao que eu quero fazer. E entra a parte aí do estudo, né, que são os cursos, a licença B da CBF de treinadores, me preparando para a licença A, esse curso de análise de desempenho, o convite que eu tive no ano de 2014 para fazer a parte da Universidade do Futebol, do curso de análise de desempenho que eles têm hoje. E acho que essa preparação, né, pode me trazer um subsídio maior para também eu ter credibilidade na hora de me expressar, de me comunicar com essas pessoas do meio, né, para que também possam avaliar o meu trabalho. Eu acho que a parte acadêmica ela pode revolucionar positivamente o futebol. Isso até com a questão dos treinadores. Porque muitas vezes eu vejo os treinadores sendo questionados hoje por resultado. A forma de se avaliar o treinador, infelizmente, é resultado. E depois o clube às vezes acaba trocando esse treinador, inclusive na Série A, eles falam, estamos entre 2 nomes, 2 perfis completamente distintos. E como é que tem essa dúvida? Então eles não sabem, muitas vezes o dirigente não se preparou, não estudou e não sabe o que ele quer para a sequência de um campeonato. E então que é a parte que eu acho que o estudo pode mostrar também os perfis do futebol. O Álvaro foi um jogador diferenciado aqui, foi um craque. Depois ele fez um bom trabalho nas categorias de base do Rio Branco, depois do Atlético. Esse time que subiu foi montado por ele lá da base. Certamente agora, depois desses cursos que ele fez na CBF, está bem melhor, né, Mazui? Sim, bem mais preparado, mais capacitado. O Álvaro, assim, eu acho que ele vive à frente do tempo, ele vive no futuro, ele é um cara que vem do futuro. Nós temos grandes gênios no esporte que vêm do futuro, eles vivem anos à frente, parece, é uma coisa impressionante. E o Álvaro tem isso. O que eu vi, né, nos treinos do Atlético, na metodologia do Atlético, é uma coisa impressionante. E a forma como o Álvaro gosta, como ele estuda futebol, como ele se prepara, ela é fora de série. E por isso que eu citei aqui, não é nem para ser arrogante do telespectador que está tentando acompanhar, por que ele falou de Europa? Porque como eu vi esse futebol de lá, eu consigo dizer,
dentro das limitações hoje que o futebol acreano tem, que a gente respeitosamente tenta todos aí com esforço sempre melhorar, a pergunta que deveria ser feita, falando em Atlético acreano, falando em futebol acreano, não é porque hoje o Atlético briga para não cair. Seria, na verdade, porque que o Atlético subiu. Como que o Atlético subiu? Como que o Atlético conseguiu ter esses bons resultados, né? Tendo uma estrutura mais humilde, tendo um poder financeiro mais baixo, e aí você bem colocou essa situação que vem sendo feita a longo prazo, e aí também é até a resposta da própria pergunta, né? Que o Álvaro Miguéis é o grande responsável hoje por um Atlético que saiu do nível das últimas colocações do campeonato acreano, que vinham ocorrendo, né, uma oscilação entre 2010 a 2014, onde a equipe em alguns momentos esteve mal na tabela de classificação, e sai de um nível mais humilde estadual para brigar com gigantes do futebol brasileiro, como foi o Náutico, como foi o Santa Cruz. Então, vendo estruturas pelo futebol, eu digo, ganhar com estrutura e com poder financeiro é muito difícil. Agora, ganhar sem ter essa estrutura, sem ter tanto poder financeiro quanto esses adversários, até então eu diria que é impossível. Mas o Álvaro conseguiu mostrar que não. Nosso tempo acabou, infelizmente. Ele também é um excelente analista e fala várias línguas, fala fluentemente. Teremos outras oportunidades, Mazzuia. Foi um prazer. Obrigado, agradeço o convite. E obrigado por estar ajudando ao nosso futebol. Obrigado, uma honra. Ele já prestou serviço para o Atlético, presta, Passo de Castro, Rio Branco, até para o Independência também. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um bom programa. Lembrando que aqui estão com a gente o professor Álvaro Miguel, meu amigo particular, e o filho dele mais velho, Gustavo. Boa noite e até amanhã. Valeu.